Fala galera do mundo dos carros, a galera que curte ver reparo automotivo aqui no canal da Tony Mac e a galera também que tira muita curiosidade desse mundo de reparação. A Tony Mac hoje não é a única, mas talvez tenha sido uma das primeiras oficinas a mostrar esse tipo de conteúdo nas redes sociais, como se repara um carro, o que deve ser feito, o que não deve. Claro que a gente não é o dono da verdade, mas eu tô sempre tirando dúvida. E recentemente eu levantei uma questão meio polêmica aqui no canal. A questão de... Peraí que o Gil tá trocando um painel, que é até de uma troca de painel que eu vou falar, mas deixa um pouquinho pra longe, só pra não fazer tanto barulho. Eu tenho falado recentemente nos vídeos a respeito de carro que é reprovado em vistoria cautelar. Então hoje no vídeo eu vou falar exatamente desse tema. Se você quer saber mais, inclusive disso, ó, assiste o vídeo até o final, comenta bastante, compartilha bastante, curte bastante. Mais gente vai receber esse conteúdo e vai poder até enriquecer mais o que eu tenho para falar aqui. Por quê? Eu tenho a experiência de proprietário de oficina e proprietário de carro. Hoje não, a vistoria cautelar foi criada já há alguns anos, não vou saber exatamente quanto, exatamente para defender, para proteger aquelas pessoas que às vezes compravam um carro e não sabiam o histórico do carro. E muita gente caía em roubada, vamos falar a verdade. Tinha gente que comprava carro que era cabrito, que a gente chama, ou o carro tinha sido cortado no meio. Pessoas às vezes que não tinham experiência e não tinham nem onde levar o carro para poder ser avaliado antes da compra. Então a vistoria cautelar, ela mostra o histórico do carro. Se houve batida, se não houve batida. Muitas apresentam o que foi repintado, o que não foi repintado. Existem hoje em dia até os consultores, né? O pessoal inclusive veio gravar conteúdo de podcast aqui com a gente, queria agradecer até a visita, porque existem empresas mais especializadas do que as vistorias cautelares comuns, que vão esmiuçar muito mais o carro. Às vezes vão desmontar o carro, tirar borracha, medir espessura de repintura, é muito mais... É um trabalho muito mais detalhado. A vistoria cautelar ela vai pegar, vai analisar toda a documentação do carro, quem foi os donos, antigos donos e tudo, e vai fazer uma avaliação ali do que possivelmente foi trocado ou não. Porém, eu não estou aqui nem para falar das consultorias, eu estou aqui para falar exatamente da vistoria cautelar. Por quê? Quem que pode determinar se um carro, por exemplo, como um Versa? Eu estou andando na oficina porque esse vídeo não vai ser de um carro, vai ser de vários exemplos que a gente tem aqui. Um Nissan Versa que vai ser trocado o painel traseiro. Está até aqui o painel traseiro, está guardando já a entrada do carro em serviço. Quem que determina se esse carro pode ser aprovado ou reprovado? E o que significa essa aprovação ou reprovação? Hoje esse termo talvez esteja errado, porque hoje em dia, se você faz a troca de uma peça soldada, como um painel traseiro desse Nissan Versa, como do Polo aqui é peça parafusada, então já é mais difícil, como uma lateral dessa daqui do Honda Fit, como aquele painel traseiro que o Gil tá trocando ali, ó. Deixa eu chegar perto para mostrar para vocês. Como esse painel que o Gil tá trocando aqui, ó, do Polo. É um painel, inclusive, dividido em duas partes. A parte externa, que é essa daqui, e a parte... Nossa, Gil, o painel vem sem os parafusos de fixação do guia? É isso mesmo? Volkswagen, que gente fina, hein? Parafuso de fixação do guia central do para-choque, você tem que tirar do painel velho para soldar no painel novo. Que sacanagem. Um carro desse, hoje em dia, com a vistoria cautelar, o carro muitas vezes é reprovado em uma vistoria cautelar. E o que quer dizer essa reprovação? Quer dizer que o carro não tem segurança para rodar novamente, não vai oferecer segurança para motoristas e condutores? O que quer dizer essa reprovação? Por quê? Um carro desse hoje, se você faz a troca de um painel soldado, ou até mesmo, nem a troca, vamos falar que esse painel não trocou, ou deixa eu procurar outro exemplo, melhor. Estou rodando exatamente para tentar exemplificar melhor. Aqui é peça parafusada do Cruze, então não vale. Aqui é uma T-Cross também parafusada. Aqui é vai trocar lateral, vai trocar painel, também não serve. Mas vamos falar que houve uma batida aqui atrás do Nissan Versa e digamos que a batida não foi tão forte como ela está apresentando aqui. Foi uma batida mais fraca. Porém, acabou danificando a calafetação. O que é a calafetação? É exatamente essa vedação
entre o painel e o assoalho. Vamos falar que não foi trocado o painel, mas do jeito que bateu aqui na traseira, ele acabou estourando a calafetação. Então, a calafetação tem que ser refeita do carro. Isso também já é motivo muitas vezes para reprovar um carro, porque quem está analisando o carro em uma vistoria cautelar, eles não vão tirar um para-choque. Não, ele vai, pode tirar o step, levantar o carpete, dar uma olhada, a calafetação foi refeita. É um apontamento. Muitas vezes é um apontamento que o painel foi trocado. Porque sempre que você troca o painel, você tem que refazer a calafetação. E muitas vezes quando bate na traseira e você recupera o painel, aquela calafetação racha. Como aconteceu aqui nesse ponto, ó. A calafetação, deixa eu ver se a câmera tá pegando. Ó, a calafetação abriu, tá vendo? A parte aqui do assoalho abriu em relação ao painel. Só que você nunca faz um trabalho de calafetação em uma partezinha, vai ficar diferente de cor e tudo. Você vai fazer muitas vezes a calafetação do painel todo. E daí já é um apontamento para o carro ser reprovado. Uma lateral dessa do Honda Fit, eu vou inclusive gravar um bati meu carro dessa lateral, porque tá esperando a chegada do alojamento de lanterna, por isso que ainda não fez a funilaria do carro. Porém é uma lateral que a gente não vai trocar ela inteira, não vai trocar ela aqui em cima. Para quê? Para tentar manter o máximo da originalidade. Então, é uma lateral, o Gil ainda não puxou, a gente não fez o estiramento, mas é bem provável que ela vai ser trocada aqui, ó, no bocal do tanque. Para manter todos os pontos aqui de cima originais, para manter isso daqui, ó, o mais original possível, a calafetação, a pintura interna de entrada. Então, eu vou trocar a lateral bem provável aqui embaixo. Exatamente para tentar manter mais isso. Mas é um outro carro que pode ser reprovado, porque eles vão tirar a borracha de vedação de porta. Os pontos de solda podem estar um pouco diferentes. Mesmo utilizando solda ponto, dando acabamento, podem estar um pouco diferentes. Na verdade, quem é do ramo de reparação ou as empresas de vistoria, elas têm um know-how exatamente para ir atrás daquele serviço que foi feito. Não que foi... Muitas vezes eles pegam um serviço mal feito, mas eles vão atrás para encontrar o serviço que foi feito. E daí o carro é reprovado. Pô, mas esse termo reprovado tá querendo dizer uma coisa estranha. E uma outra observação. Quem que determina? Quem que está acima das empresas de vistoria? Detran? Tá bom, mas quem é a empresa que pode determinar se o carro é seguro? Qual é o órgão, né? Que pode determinar se o carro é seguro de rodar ou não? O Inmetro. Somente o Inmetro pode determinar se um carro pode oferecer segurança para os condutores ou não, tanto que um laudo cautelar reprovado ou um carro com apontamento de um painel traseiro trocado, qualquer coisa assim, já houve situações em que o cliente não concordou com o serviço que a Tony Mac fez, porém a Tony Mac está prestando um serviço exatamente porque o cliente bateu o carro, ou seja, então trocou um painel, trocou uma peça soldada, o carro vai ser perda total? De quem que é a culpa? A culpa, na verdade, é de quem bateu, concordam? Mas ok, a Tony Mac está reparando uma colisão que aconteceu, como no caso desse Polo aqui. Quem é o culpado? Se esse carro não passar uma vistoria cautelar, é a Tony Mac? Ou é a pessoa que bateu no carro? Ou é a seguradora que não quis dar perda total no carro? A perda total... Recentemente eu gravei um vídeo até daquele Polo que está ali atrás, exatamente falando dos parâmetros ali para se considerar uma perda total ou não. E ela tem somente a ver com o valor, e em poucas vezes, um percentual bem baixo, tem a ver com estrutura, dano estrutural. Então, se um carro bateu na traseira, como o caso desses três que eu mostrei, bateu no lateral, está trocando um painel traseiro, esse carro é reprovado numa vistoria cautelar. E já aconteceu situações do cliente entrar em contato com a Tony Mac e falar: ó, o serviço de vocês foi mal executado. Peraí, mas como assim mal executado? Vamos colocar o carro para dentro, vamos avaliar, vamos desmontar. Já teve sim, vale até o adendo, já teve situações que realmente tinha alguma coisa que não deveria estar. Teve algum dano que não foi, principalmente acabamento de pintura, sabe? Que ficou um defeito, alguma coisa, e daí é mais fácil de identificar. Então já teve situações que o cliente trouxe, a gente refez até alguma coisa que precisou ser refeita, porém ele vai na vistoria, mas o carro não é aprovado. Por quê? Trocou uma peça estrutural, trocou uma peça soldada. Até conversando com clientes que já pegaram a situação, e daí conversando até com o lado jurídico da Tony Mac, para entender, pô, então o que a gente faz?
numa situação dessa? Não troca a peça soldada? Ou já informa o cliente? O que a gente faz? Fala, ó, orienta o cliente que qualquer negociação, qualquer discussão, desde que o carro esteja bem reparado, tem que ser direto com a seguradora. Até porque as empresas de vistoria não têm o poder de reprovar. Eu vou falar que eles não têm o poder de reprovar, mas eles reprovam. Mas eles não têm o poder de determinar, assim como o Detran, se o carro pode voltar às ruas, se ele vai oferecer segurança ou não. Quem pode isso é somente o Detran, somente o Inmetro. Tanto que em uma das situações a gente até orientou para o cliente, a gente mesmo levou o carro para fazer vistoria no Inmetro e foi aprovado pelo Inmetro. Então eu tenho uma aprovação, o carro está apto sim a rodar, a oferecer segurança, passageiro, motorista, segurança estrutural, pelo único órgão que pode determinar isso, e eu tenho uma vistoria reprovada por uma vistoria cautelar. Quem está certo? Quem está errado? Será que não seja, às vezes o termo que estão utilizando na vistoria não esteja errado? Será que não seja essa a observação? Pelo menos é isso que eu vim mostrar. Não sou contra as empresas de vistoria cautelar, até porque hoje em dia tem vários tipos de vistoria, né? Vistoria de transferência é obrigado a fazer, também oferece muita segurança, tem a cautelar, tem vários tipos de vistoria que você pode fazer. E elas sim oferecem segurança para quem está comprando e vendendo para não cair em roubada. Só que talvez eles estão metendo o bedelho onde não é chamado. É mais ou menos isso. Eles não podem. Até porque, façam essa experiência. É que eu fui atrás, eu tenho uma empresa que faz vistoria nos carros da Tony Mag, desde transferência, quando a gente precisa, que é 99 Vistorias aqui próximo. Uma empresa super idônea, super responsável. E daí eu fui até mais para tirar dúvida. Falei, me ajuda aqui nas informações, até para não falar besteira no vídeo. O que acontece quando o carro é reprovado? Alarme 15 para 5, não sei o que é. O que acontece quando o carro é reprovado em uma vistoria? Ó, alguém fica no sistema e esse carro, não consegue mais aprovação. Então tá bom. Mas e daí ele mesmo complementou. Mas vai muito do vistoriador, vai muito do cliente, vai muito do carro. Eu falei, como assim? E eu fiz essa experiência. Eu peguei o mesmo carro e fui em algumas empresas de vistoria para pedir, não para fazer a vistoria em si, porque se fizer a vistoria, ela vai constar no sistema do Detran e daí você, quando o vistoriador coloca a placa do carro ou o chassi, já vai dar informação, o carro foi reprovado na empresa de vistoria tal. Então eu não fui para fazer a vistoria, mas eu fui para buscar informação, eu fui para dar uma avaliada no carro sem fazer a vistoria. Em 3 empresas que eu fui, tiveram 3 avaliações diferentes. Então por isso que talvez esse poder de reprovar o carro não caiba em uma empresa de vistoria veicular. Caiba somente ao Detran e ele tem que se responsabilizar por isso. Tanto que se houver um processo, alguma coisa, a primeira coisa que o juiz pede, cadê o laudo do Detran? Não, cara, tô confundindo. Cadê o laudo do Inmetro? O carro tá apto. Então acabou-se ali a discussão. O que eu tô querendo mostrar é exatamente isso. Batidas simples. Aqui eu tô falando somente da troca de um painel traseiro do Nissan Versa. Tem recuperação de lateral? Bem provável que nem tenha recuperação de lateral. Aqui, o Cobalt, uma batida um pouco maior. Trocar painel traseiro, alojamento, trocar lateral. Aqui do Honda Fit, troca de um alojamento, de lanterna e de uma lateral. Quer dizer, esses carros serão reprovados? Ou se não, eles não vão poder mais rodar? Ou se não, na hora de vender o carro, tem muito cuidado com isso também. Tem muitas... Foi até uma situação que não caiu aqui na oficina, mas o cliente contou pra gente na oficina. Que estavam usando essa questão do carro ser reprovado para desvalorizar o carro dele na hora da compra. Por quê? Ele comprou o carro em uma concessionária, um carro seminovo em uma concessionária. Depois de 1, 2 anos, ele levou na mesma concessionária porque ele queria comprar outro carro. Então ele ia deixar o usado dele e comprar um outro seminovo. O carro que ele estava deixando foi reprovado. Eles pediram para fazer uma vistoria cautelar, as concessionárias têm pedido, o lojista tem pedido bastante. O carro foi reprovado. Daí eles desvalorizaram, jogaram o valor do carro lá para baixo, porque o carro estava reprovado na vistoria cautelar. E daí ele dividiu isso com a gente porque ele tinha comprado o carro naquela concessionária e ele nunca tinha reparado o carro.
E ele comprou o carro como seminovo, ou seja, o serviço da própria concessionária estava sendo reprovado pela concessionária na hora da compra, usando isso para jogar o valor do carro lá para baixo. Então, o que você acha disso tudo? Citei aqui alguns exemplos, o Polo também, uma batida super simples, trocar tampa, trocar painel traseiro e mais acabamentos. Todos esses carros, o que você acha desse tipo de vistorias que tá rolando solta por aí? Você acha isso um erro? Você acha que como está sendo avaliado, está sendo um erro? Eu coloco na minha opinião, na minha singela opinião, de quem arruma carro, de quem é proprietário de carro, de quem já livrou muito amigo de roubada, que na hora de comprar carro ia comprar, Gui, não existia vistoria antigamente. Então eles traziam muitas vezes o carro pra gente dar uma olhada. Gui, dá uma olhada nesse carro, ó, já foi feito isso, parece que foi trocado a lateral e tal. Então eu só aponto que a nomenclatura que estão utilizando talvez esteja errada. Não acho que as vistorias estão erradas, mas acho sim que tinha que ter um órgão regulamentador para toda vistoria ser igual em toda empresa. E o que vocês acham disso? Tô trazendo esse tema para discussão, porque nós reparamos carros todo dia. Se for contar quanta peça soldada a gente troca por mês de 150 carros, pelo menos 100 carros. E aí, o que ia se fazer com todos esses carros, se todos serão reprovados em vistoria cautelar? Fica esse tema para a gente discutir, entrar. Eu vou pegar bastante informação desse vídeo, do que vocês comentarem, para fazer um segundo vídeo, dando mais opinião, colocando novas informações do que vocês falarem aqui, porque é um tema que vale muito a pena essa discussão. Onde vão parar os carros? Vão começar a dar perda total em todos os carros? Não vão reparar mais carro nenhum? Ou todo carro reparado vai virar um processo? E carro que já se trocou frente inteira, traseira inteira e passou em vistoria cautelar? Como que fica isso? Se você curtiu, dá aquele joinha, dá aquele like. Aproveita o finalzinho do vídeo também. Hoje eu tô com a camisa da Pneu Store, parceira da Tony Mac. Tem desconto para você comprar pneu na Pneu Store, ferramenta, loja de mecânico, material de pintura, tudo que a gente utiliza também vem lá do mercado do pintor. Todas essas empresas oferecem desconto para vocês. Então aproveita esse finalzinho do vídeo, dá uma olhada aqui embaixo e bora comentar bastante que a gente vai falar um segundo vídeo sobre vistoria cautelar. Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo, tchau!